Graça e paz, eu vou te dar aqui alguns sinais para que você aprenda a identificar um falso profeta, para que você não caia em armadilhas de pessoas malignas, amém? Bom, um falso profeta não é uma pessoa que erra uma profecia. Um falso profeta, ele pode errar uma profecia, mas nem toda pessoa que erra uma profecia é um falso profeta. Alguém pode estar aprendendo a ouvir a voz de Deus, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, ele fala com os profetas por meio de visões, por meio de enigmas. Então o profeta aprende a discernir a voz de Deus por meio dessas visões, por meio desses enigmas ou imagens. Então é assim que um profeta ouve a voz de Deus. Porém, nem toda pessoa que erra uma profecia é um falso profeta, justamente porque ela está aprendendo. O que seria então um sinal de um falso profeta? Um sinal de um falso profeta é uma pessoa que fala a verdade, mas só que a intenção do coração dela é maligna, ou seja, o espírito que está operando naquela verdade é o espírito do engano, o espírito da mentira, o espírito do erro. A palavra de Deus diz que Jesus falava assim, em verdade te digo, ou seja, ele falava a verdade, mas no espírito da verdade. A verdade que ele falava não era no espírito do engano, não era pelo espírito do erro. E os falsos profetas, eles falam a verdade dirigidos pelo espírito do engano. E como você pode identificar esse falso profeta e não cair em armadilhas? Lendo a palavra de Deus, tendo relacionamento com o Espírito de Deus para conhecer quando é o Espírito de Deus falando aquela verdade e quando não é o Espírito de Deus falando aquela verdade. A palavra de Deus diz que Paulo repreendeu uma moça que falava que ele era homem de Deus. Ele era homem de Deus, na verdade, mas por que ele repreendeu o Espírito? Porque era um espírito maligno que falava, não era o Espírito de Deus que confessava que Paulo era um homem de Deus. Você entende? Um espírito maligno, um espírito de adivinhação pode falar a verdade. No Egito, quando Moisés foi tirar os hebreus da escravidão, o Senhor deu a Moisés sinais e os egípcios operaram os mesmos sinais que Moisés operava. E isso não fez o povo sair do Egito, ou seja, o povo de Deus, quando não conhece o Espírito de Deus, o povo é enganado por espíritos do engano, porque eles podem copiar, eles podem repetir as mesmas coisas que Deus faz. Amém? Deus te abençoe com essa palavra.